Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no PodGi.oficial. Prof. Gi está aqui hoje no canal do YouTube e vocês não acreditam quem eu vou entrevistar. Galera, pessoal do criminal, direito penal, processo penal, leis penais especiais, vocês não vão acreditar. Vocês já ouviram falar muito de um vídeo que viralizou aí em todo o Brasil, vamos dizer assim, são mais de 3 milhões de visualizações nesse vídeo que de um advogado que entrou no tribunal do júri com balaclava. Bom, primeiramente, antes de apresentar aqui o meu entrevistado, eu gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal do YouTube, canal Prof. Gi, acionassem o sininho e compartilhassem também com seus amigos. Eu estou no Paraná e o meu entrevistado está no Ceará. Então, eu apresento a todos vocês o doutor João Saldanha, advogado criminalista. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, doutora. Bom dia a todos. Agradecer a oportunidade de participar e colaborar no que for possível aqui dessa entrevista. Doutor, olha, eu confesso que eu fiquei assim encantada com as estratégias, pelo menos algumas que eu assisti de estratégia de tribunal do júri. Mas antes da gente falar sobre esse caso que viralizou, gostaria que o senhor contasse um pouquinho para a gente, para os nossos alunos, nossos seguidores, qual foi a sua trajetória, com quantos anos começou a fazer o curso de direito, por quê? Conta um pouquinho sobre a sua pessoa para a gente. Pronto, doutora. A minha trajetória, ela tem uma certa particularidade. Eu sempre, na minha adolescência, eu sempre soube que queria ser advogado. Eu, Caramba! quando eu estava cursando já o segundo grau, eu já sabia que queria advogar, especialmente na área criminal. Não tenho na minha família nenhum fonte inspiradora do mundo do direito, mas é, a minha vocação veio para esse campo. E eu estava fazendo vestibular, eu sou do interior do estado do Ceará, de Tá, Granja, de Granja. de Granja, né? Distante de Fortaleza, 330 quilômetros. Vizinho a Jericoacoara. Alguém já deve ter visto, ouvido esse nome, Jericoacoara. É bem, Sim. bem pertinho aqui. Então, nas vésperas de eu fazer o vestibular, ali com 17, beirando 18 anos, infelizmente meu pai morreu, né? Meu pai morreu, minha mãe grávida de 8 meses, então eu tive que largar todo aquele sonho momentâneo na capital cearense, Fortaleza, e retornei para minha cidade para ser arrimo de família. Puxa vida, hein? Quantos anos isso? O senhor tinha? 17, 18 anos. Eu era Meu o Deus. irmão, eu sou o irmão mais velho de cinco, né? Entendi. Meu pai morreu muito novo, com 44 anos, minha mãe ficou viúva com 38, e como eu disse, com um na barriga. Meu Então, Deus. larguei meus estudos, larguei não, adiei o sonho de ser advogado, né, e para vir ajudar minha mãe aqui no interior. A minha família tem uma origem muito humilde, a minha infância foi muito pobre aqui no Ceará, né? E aí, depois dos meus irmãos, todos encaminhados na vida, todos já crescidos, com 37 anos, voltei a estudar. Eu Sério? disse, Que bacana! Então, isso daí é muito inspirador, que bom. porque eu tenho vários alunos que estão iniciando o curso de Direito até com 50 anos, 60 anos de idade. Então, eu quero que o senhor fale sobre isso, porque é muito inspirador. Pois bem, aí com 37 anos, eu disse, meus irmãos já estão todos encaminhados, e eu vou voltar para a faculdade. E aí, com 37 anos, fiz o vestibular, né? Muito Aí bom. passei, e terminei com 4 anos e meio. No oitavo período, eu sou meio, com devido respeito, meio que atrevido. E, no oitavo período eu disse, eu vou fazer logo o exame da ordem. Muito No bom. oitavo, no oitavo período. Então fiz, passei de primeira, Meu Deus do céu. né? Passei de primeira Muito estudioso, né? né? Isso. E as coisas do direito, ela vem para mim e eu venho absorvendo com facilidade. Já naturalmente, eu gosto tanto que Já tá no sangue, né, já doutor? está no sangue. Aham. E aí eu terminei com 4 anos e meio, né? Quando a minha turma foi colar grau, eu já estava com 6 meses com a carteirinha da ordem no Conseguiu bolso. antecipar, então, conseguiu antecipar.
antecipar, né? Então, quando eu fui receber o meu diploma, eu era o único que já era advogado lá, né? Legal. E aí eu já estou no mundo do direito, né? Na tribuna, em especial do Tribunal de Júri, há mais de uma década. Olha que bacana. Eu sou Doutor, apaixonado pelo que faço. doutor, e assim, o senhor sempre quis a área criminal ou no início da advocacia, o senhor começou assim, pegar de tudo, né? Previdenciário, civil, ou foi já na área criminal, já focou pro crime assim? Quando eu entrei na faculdade, eu me apaixonei muito pelo curso de delegado federal. Então, eu me dediquei muito pensando em ser delegado. Mas, do meio para o fim, eu disse: olha, no meu sangue corre a defesa. Como se Fiquei, diz, fazer a justiça para aqueles que necessitam, né? eu disse: não, apesar de achar uma profissão muito nobre, assim como outras, né? Por exemplo, eu nunca me interessei pela magistratura, pelo MP, né? E eu disse, não, eu vou querer ser mesmo advogado e criminalista. Aqui no escritório, graças a Deus, eu tive sorte, Ah, conta pra na minha gente. profissão, porque eu comando uma equipe de 8 advogados. Meu Deus, o senhor é o chefe. Pode-se Digamos, dizer que sim. sim, nós conseguimos montar um escritório aqui na minha cidade, né? E eu chamei a minha família para participar. Rapaz, quem faz parte então? Me conta. A minha esposa, que está aqui ao meu lado, advogada trabalhista. Que legal! A minha filha, é, perdoe aqui o elogio, é uma das melhores advogadas aqui do Ceará em previdenciário, Que belezinha. É um né? orgulho, não é, doutor? É Um o orgulho, orgulho gente. do escritório, ela tem 30 anos, né? E aí convidei minha cunhada para o direito administrativo, né? Quer dizer, o senhor deu a alavancada, então, aí na família inteira. Porque quando eu voltei a estudar, eu já tinha a experiência de vida. Doutor, e isso fez uma grande diferença, né? Entendi. Eu já tinha uma certa experiência de vida e eu fui comerciante. Quando suspendi o sonho de ser advogado, eu fui para o comércio porque meu pai era comerciante. Meu pai Então, também. não, meu pai era comerciante. Ah, Então eu herdei dele esse dom do comércio. E ah. aí, com 37 anos, foi que eu deixei de lado o comércio que eu estava cuidando, né? Então eu tenho o dom de administrar E de ter contato com as pessoas também, né? e de ter contato com as pessoas. Então, esse diferencial Muito. me ajudou muito no empreendimento aqui do escritório. A gente conduz o escritório aqui como empresa, então a gente Ah, atua aqui em várias áreas. A minha esposa atua nos bastidores, como eu falei, no trabalhista, uhum. minha filha no civil e no previdenciário, e assim nós vamos tocando o nosso escritório. Mas eu estou sempre à frente de tudo. Eu faço o filtro, sou eu que atendo os primeiros clientes que chegam, e aí eu direciono para quem vai continuar, Que é, é, legal. continuando no caso. A gente também tem uma parceria com a doutora Camila, que já está aqui no nosso escritório há 8 anos, que é de Sobral, ela também aqui nos auxilia. Então é aqui assim, nós somos uma equipe. E essa equipe aí abrange todas as áreas do direito, né? Abrange as áreas do direito e a principal, que é que paga todas as nossas contas, é o previdenciário, tá? Ah, com certeza! É o A sua previdenciário. filha, a sua filha. É, Só ela é a, ela é a que aqui. tem. Então, quando o senhor falou em pai, né, que tem o comércio, meu pai também sempre foi comerciante, mas meu pai não tinha estudo nenhum. Então, Mas o meu também não, o não meu só tinha o tinha. primeiro grau, não. É Não, mesmo? não tinha estudo, nem minha mãe, Que né? legal. E é tão assim gratificante para a gente saber, né, que existem pessoas que se dão muito bem, que estudam, que dão assim, uma alavancada na vida em decorrência do estudo. Porque hoje a gente vê tanta coisa ilícita, né, doutor? A gente vê tanta coisa, as pessoas querendo ganhar dinheiro de uma forma que não é correta, né? E quando a gente vê assim uma pessoa igual o senhor, que tem a família, que preza o estudo, a gente fica muito feliz. E aí o senhor já foi pro criminal. O criminal é porque é por amor mesmo. É, Criminal. Aqui na minha cidade, esse júri que eu fiz ficou conhecido como Júri da Seresta, né? sério?
Porque a gente levou teclado, a gente fez músicas ao vivo, né? E eu fui, na época, aqui não tinha defensoria pública, hoje já tem, graças a Deus. Aham. Então a juíza, na época, viu aquela minha paixão pelo Tribunal do Júri, e aí me nomeou como advogado dativo, né? E o Estado me pagou, viu? Que O bom! Estado do Ceará me pagou. Ela arbitrou os honorários em Ah, desfavor do Estado do Ceará. O aham. Estado do Ceará, numa linguagem aqui bastante coloquial aqui para a gente, me permita, Sim. botou boneco para pagar. Mas o Poder Judiciário obrigou a fazer o pagamento e eu já Bom, colhi os frutos desse trabalho que dos bom. honorários Doutor, dativos, né? como que foi o seu primeiro júri? Me conta. Primeiro, assim, entrei. Cada júri é uma nova história. O senhor Cadê? fica nervoso? Conta um pouquinho, assim, a sua história de tribunal do júri para os nossos alunos. Porque, assim, a gente tem vários alunos que são bem extrovertidos, mas tem alguns que são muito tímidos. Então, assim, de repente, né, ó, falar um pouquinho, assim, o primeiro júri, como que é? Deu aquele frio na barriga? Como que funcionou? Posso contar do início da faculdade? Claro, com certeza. Doutora, quando eu entrei na faculdade, lá em 2010, né, eu tinha a cadeira de português jurídico. Já cheguei com essa cadeira. Nunca me esqueço do nome do meu professor, Neto Fontinelli. Professor Neto Fontinelli. E dentro das metodologias dele, tinha, acredita, no primeiro semestre, júri simulado. Achei Puxa. estranho, primeiro semestre. Doutora, me permita eu usar mais uma expressão aqui do nosso cearenseis, né? Quando eu fui fazer o meu primeiro júri simulado, eu tremia igual vara verde. Aqui no E também a Ceará, gente fala isso. a gente aqui fala que tremia mais do que vara verde. Então, esse meu professor, eu agradeço muito a ele, lá no primeiro período da faculdade. Porque eu tinha muito medo de falar em público, doutor. Eu Tímido. tinha Era tímido? Era medo mesmo? tímido, medo. Ele me indicou um livro que me ajudou muito. Perdoe-me, posso falar? Claro, Eu tenho claro. quase certeza que foi Reinaldo Polipo, tenho quase certeza. Né? Um livro de oratória. Né? Então eu engateei com esse livro, peguei muito dos ensinamentos desse professor e fui treinando desde a faculdade, Sim. desde a faculdade. Fui perdendo esse medo desde a faculdade. E confesso que o primeiro júri, a gente realmente nunca esquece. Não. A gente não dá para esquecer, né? E a gente entra nervoso, porque diante dali de uma magistrada já experiente, de um promotor mais experiente ainda, né? E aquela sensação de, se eu não fizer um bom trabalho, perdoe-me novamente a expressão coloquial, o promotor vai me botar no bolso. É. Então, assim, foi muito difícil, mas eu estava preparado emocionalmente. E uma coisa que me ajudou bastante, doutora, que aí já é um conselho para os seus alunos. Sim. Conheçam do processo. Olha, pegue um processo e saiba da primeira até a última página. Porque tudo que a acusação for falar, você já sabe onde é que está dentro dos autos para você rebater. Então, eu digo para mim mesmo, eu tenho que conhecer do processo. Se eu conhecer dos autos, se eu conhecer dos autos, eu vou fazer um bom tribunal do júri. Então, Perfeito. digamos assim, com essa tese de conhecer o processo, que é a obrigação do advogado. Sim. Nada mais é do que a obrigação do advogado. Mas conhecer, não só conhecer superficialmente, conhecer de verdade. Estudar Ver, mesmo, né? estudar. Doutor, é sentar, Debruçar, né? passar ali dias e dias estudando o processo, relendo, né, traçando estratégia, inclusive com o seu cliente. Legal, legal. O contato com o cliente é muito importante. É muito importante, né? E aí, é, com isso, eu fui perdendo o medo e hoje já chego, se for preciso, de balaclava, cantando seresta. E tenho Muito várias bom. outras, e tenho várias outras histórias, se o tempo permitir aqui, de Sim, eu contar. preciso saber. Por exemplo, doutora, hoje eu tenho 53 anos de idade. Sim. Nunca na minha vida eu fumei um cigarro. Nunca, nunca. Ah, não vai me dizer que Mas fumou no júri. fumei. Não acredito.
Então me conta essa história. Vamos lá. Por quê? Qual a estratégia utilizada para isso? Vamos lá. Toda, inicialmente eu quero também dizer que eu sou adepto da liturgia do Tribunal do Júri, da toda a indumentária que o Tribunal do Júri requer, aquela formalidade, né? Eu sou adepto, eu sou fã, inclusive. Minhas sustentações orais nos tribunais superiores, para a senhora ter uma ideia, eu faço virtualmente, às vezes, mas eu uso a beca, Muito bom. né? Eu sou adepto. Mas, às vezes, é preciso pensar um pouco fora da casinha, Certo. né? Então, voltando aí à história do cigarro. O meu cliente estava sendo acusado de ter praticado, segundo narrava a denúncia, um homicídio por conta da fumaça, de um lixo queimado, e a fumaça foi Ah, lá para a casa do vizinho. E ah, por conta dessa fumaça, houve uma treta entre ambos, e aí um acabou matando o outro, tá. né? Aí o promotor começou a dizer, olha, a defesa vai vir aqui dizer que não é motivo, é, aliás, que é motivo. Não, desculpa, acabei me atrapalhando aqui. É, o promotor disse que não era motivo algum para se começar um desentendimento por conta de fumaça e tudo, né? E ele dizendo isso, e aí surgiu a ideia. Eu vou provocar esse promotor de justiça. E foi na hora essa estratégia? Ou Não, foi na hora, doutor, foi na hora. não estava nada programado? Não, não estava Tá. nada programado. E aí eu levo sempre a minha esposa, a minha filha, para me ajudar, né? Aí eu disse, olha, eu vou tentar provar como é possível sim começar uma discussão por conta de uma fumaça. Aí eu chamei minha esposa e disse assim, olha, providencie um cigarro para mim, que na hora da minha fala eu vou fazer um- uma coisa aqui, surpreender a acusação. E aí o promotor terminou a fala dele e eu tentando justificar o início da briga lá, né, por conta da fumaça. Aí peguei aqui o cigarro que já estava, virei de costa para a magistrada, ainda me lembro muito bem o nome dela, doutora Tiziane Mello. E ninguém sabia o que era que estava acontecendo. E eu virei aqui, acendi o cigarro, não sei como, doutora, que eu consegui tragar. Não, porque nunca fumou. Nunca fumei. E aí eu cheguei perto do promotor de justiça e com o devido respeito a ele, né, que eu tenho uma grande admiração por ele, ainda hoje ele está aqui na nossa região, né, está na cidade Aham. de Campinas. E eu cheguei perto da casa dele, ou da cara dele, doutora, e joguei a fumaça na cara dele. Eu Pronto. tinha, Pra quê? Pra quê? doutor, eu queria que ele me desse um tapa. Eu queria que ele reagisse para eu dizer para o conselho de sentença: olha, você está vendo, um promotor de justiça estudado reagiu a uma fumaça. Só que ele, pelo fato de ter mais experiência à época do que eu, você sabe o que foi que ele fez? Ah. Ele tragou a fumaça. Ai, meu Deus, e daí? Como é que ficou essa história? Eu perdi. Porque quando foi para a réplica, ele disse: você está vendo como não era motivo? Ah, O entendi. advogado veio, jogou fumaça de cigarro na minha cara e eu não reagi. Tá tudo bem. Tá tudo bem. E aí, ele, nesse dia, o promotor foi mais esperto do que a defesa. Ah, meu Deus. Doutor, essa história de cantar também, eu assisti alguma coisa assim. Como que foi? Por quê? Colocou lá um canto, e aí o pessoal tudo. Teve até violão, parece, teve alguns instrumentos ali. Violão, teclado, coral, tudo composto por advogados e estudantes de direito. Que são seus Isso é muito bacana. estagiários? São seus Ali estagiários? tinha dois estagiários. Estava a minha esposa, que era advogada, o tecladista é advogado, doutor João Paulo, né? E tinha um outro estagiário que estava ao lado, que hoje é policial. Né? Hoje ele Legal. já se formou e é policial da Draco aqui no Ceará. Né? E, pois bem, o que foi que aconteceu? Esse caso eu também era advogado nomeado, eu não era advogado constituído. Não Tá. tinha defensoria. Aham. Então, essa mesma juíza, não, na verdade já era outro juiz, doutor Guido Bezerra, Sim. né, que tem uma estima muito grande por ele. E aí, quando eu fui entrevistar a cliente, ela me contou a história. Então, ela disse assim: doutor, é o seguinte, meu marido tinha um amante. Pronto. Meu marido tinha um amante. E essa amante, toda vez que passava por mim, ela chateava da minha cara.
gozava da minha cara, do tipo, tô Aham. pegando teu marido, tu não faz nada, esse tipo de... Tirava sarro dela, né? Na verdade é isso, foi isso, né? Tirava sarro. E aí, certo dia pela manhã, ela estava deixando a criança na escola e, infelizmente, as duas se encontraram. E a chateação, mais uma vez, persistiu. E ela, num momento impensável, diante de tanta humilhação, né, naquela situação, ela disse que perdeu o controle da situação, pegou o estilete que estava na bolsa da criança e fazer a ponta do lápis, né? Meu Deus do céu. E aí passou na garganta da vítima. E, Meu doutora, foi um Deus. golpe feio, né? Por uma sorte, a amante não veio a falecer. E aí, no dia do julgamento, o promotor estampou lá num telão a garganta da vítima Aberta. aberta, né? Porque tem alguns promotores que apelam mesmo para esse tipo de imagens, né? É. Foi bem. E aí eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar com o perdão, vamos trabalhar com a clemência. Você vai confessar, Uhum. você vai dizer os motivos por que fez isso. Você está se mostrando arrependida. Peço perdão para o conselho de sentença, né? E vamos ver no que dá. Uhum. E aí o que foi que eu fiz? Eu, empolgado, por muita paixão ao júri, né, contratei do meu próprio bolso uma equipe de filmagem Meu Deus. e fui na casa da cliente. Filmamos a pobreza da casa, doutora. Sabe, Tudo. aquela pobreza bem nordestina e a falta de alimentos. Mostramos o tipo de banheiro, o tipo de cozinha, Para né, comover, né? para comover. E juntamos essas imagens aos autos. E aí passamos no telão também. O Sim. promotor apelou, nós também vamos aqui fazer a nossa Dentro do parte. prazo, né? De juntada de documentos, Do tá tudo prazo ok, né? lá, né? E Uhum. aí, na hora que a gente estava apresentando a vida da cliente e tudo, aí o promotor se insurgiu e disse: Olha, o doutor Saldanha está querendo fazer aqui no plenário um programa do Gugu de volta para minha casa. E aí foi um, Um auê. um auê, mas o juiz presidente permitiu que fosse apresentado. Então eu já percebi que aquilo dali estava sensibilizando o conselho de sentença. Sim. E aí, quando foi no interrogatório da acusada, ela falou tudo isso, né? E aí a gente percebendo que os jurados estavam se emocionando com aquela vida bastante pobre dela, humilde, né? E Uhum. passando na TV, ela dando o interrogatório dela, e a gente botando no telão aquela miserabilidade e tudo, né? E aí, ela confessou, disse o motivo, pediu perdão, né? E que a vida dela estava na mão ali no conselho de sentença. Aí, quando chegou na fala da defesa, a gente embalado nessa tese do perdão, da Perdão. emoção, a gente já tinha combinado, se tudo caminhasse bem, a gente cantava duas músicas do Padre Zezinho, Ai, meu Deus. músicas religiosas. Então, Sim. o advogado tecladista já estava no ponto. Já A tinha se advogada, preparado, já treinou? tínhamos treinado 2 ou 3 dias. Doutor, eu, como cantor, sou um excelente advogado. Minha voz é péssima para cantar, né? Mas, enfim, em nome da liberdade da minha cliente, eu sou capaz de fazer quase tudo. Sim. Foi bem, então aí naquele ambiente de emoções, e aí a gente, lá no final, eu digo, bom, agora é a hora das músicas religiosas. E aí, tomo teclado, tomo violão, tomo música do Padre Zezinho, e estava programado cantar só uma, né? E a gente olhou para os jurados, tinha 2, 3 jurados que começaram a chorar. Ah, pô, agora eu vou embalar. Agora nós vamos cantar outra, Faltam dois só dois chorando, já tá bom. né? E aí tocamos a outra música, né? Do Padre Zezinho. E aí, surpreendente, quer dizer, não era mais surpresa, né? Felizmente, o conselho de sentença absolveu por 4-0. Puxa vida. Ó, reconhecer a autoria, ou reconhecer a materialidade, que estava lá no Sim, primeiro quesito, reconhecer a autoria, porque foi ela foi confessou, ela. ela confessou. E quando chegou no terceiro quesito, que era a clemência, o perdão, todos eles disseram Absolvição? sim, disseram sim, Absolveu. né? Doutor Saldanha, me fala então essa questão aí da Seresta. Ficou famosa? Aqui na minha cidade, é uma cidade de 50, 60 mil habitantes, né? Sim. Ficou conhecido como o Júri da Seresta, né? O
pessoal vai para assistir? Doutora, permita eu falar. Aham. Quando o pessoal aqui da minha cidade sabe que tem júri e é feito por mim, Pronto. as pessoas vão assistir, acredita? Porque vão esperar alguma coisa diferente. Bem rapidinho aqui. Teve uma amiga minha que chegou para mim e disse: Saldanha, o meu filho não sabe ainda o que é que quer, o que é que ele, qual rumo quer seguir da vida. Ele está terminando o ensino médio agora. Eu posso mandar ele estagiar aí no teu escritório? Eu digo, manda, porque eu tenho certeza que aqui ele vai decidir o que é que quer da vida. É, E aí ela mandou e estava se avizinhando um júri e o meu cliente estava sendo acusado de, numa briga, ter dado mais de 12 facadas, perfurações, né? meu Deus. E eu sustentei que esse excesso de perfuração, por si só, não é uma maneira cruel, porque durante uma briga não se conta quantos tiros se dá e nem quantas facadas se dá e nem se leva. E aí eu peguei o estagiário e simulei uma briga com ele em plenário e ele não estava esperando. Ele estava sentado numa bancada, eu disse, vem cá. Aí, quando ele chegou, eu me agarrei com ele e com a ponta da caneta simulei as perfurações deitado no chão. E aí, nesse exato momento, a mãe dele chega em plenário para assistir o júri. Pronto. E, doutora, foi o motivo para ela dizer: meu filho não quer mais direito. Sério? E aí, hoje ele está no campo da informática. Mas pelo Aham. menos serviu para ele ver que o direito não era para Não era ele. para ele. Doutor, tem mais alguma fora a balaclava que a gente vai deixar por último? A Tem Sereste. mais alguma? Ó, já falou do cigarro, falou da seresta, já pegou estagiário de surpresa. É, O senhor tem mais é, alguma? tenho mais algumas, se der Nossa, tempo. claro. Quero saber. Doutor, o meu cliente aqui estava sendo acusado, porque acusar sempre é fácil, fazer a defesa é sempre mais difícil, né? E aí, o meu cliente estava sendo acusado de ter praticado um homicídio, quando na verdade a gente estava sustentando era a legítima defesa. Porque ele foi agredido primeiro e para não morrer, infelizmente, com os meios necessários que ele tinha ali naquele momento, ele usou moderadamente para repelir aquela injusta agressão. Infelizmente, o outro veio a óbito. Sim. Mas aí a acusação sustentava uma qualificadora da surpresa, que o meu cliente teria supostamente se escondido atrás de um poste e esperado a vítima passar. Só que não foi bem assim, né? Isso foi o que narrava a acusação. E Aham. aí é como eu disse no início da nossa conversa, doutora, temos que conhecer do processo. Se conhecermos do processo, aí para os seus alunos que são apaixonados pelo tribunal do júri, novamente, estudem o processo e sejam adeptos da Nossa Senhora das Nulidades, Nossa Senhora da. Gostei. Eu sou adepto da Nossa Senhora das Nulidades, da Nossa Senhora da Prescrição e da Nossa Senhora das Competências. Porque, com base em competência, prescrição e nulidades, doutora, a defesa tem conseguido muito êxito. Não precisamos nem entrar Legal. no mérito, Aham. nem entrar no mérito, né? E Hum. às vezes eu gosto de misturar princípios. Por exemplo, outro dia eu apliquei o princípio do indúbio pro réu na prescrição. Não sei se a doutora chegou, já pensou nisso. Mas se depois a Na senhora quiser dúvida, a favor do anotar, réu, com base na é, prescrição. na prescrição. Se a senhora quiser anotar aí no final para eu contar essa historinha, é bem rapidinho. Que Tá. eu comunguei o indúbio pro réu com a prescrição e
convenci o juiz de que a defesa estava certa e a prescrição foi aceita, com base no Olha. indúbio do princípio, com base no princípio do indúbio pro réu. Mas aí, se anota no final, se der tempo, eu conto essa história. Tá bom. É como se fosse uma antecipação da prescrição? É, porque só já que a senhora Tá, perguntou, eu o que tô acontece? curiosa. A acusação, o Ministério Público, disse que determinado prefeito aqui da região tinha cometido um ato de improbidade durante o segundo semestre de determinado ano. Ele disse só segundo semestre, ele não disse dia e nem data. Certo. E aí eu fiz o cálculo da prescrição. Se o fato tivesse acontecido no 1º de janeiro do ano que ele estava dizendo, o crime estava Entendi. prescrito. O crime estava prescrito. Aí eu disse, seu juiz, olha, o Ministério Público não disse a data certa. Ele está dizendo que é por volta do segundo semestre, exemplo, do ano de 2012. Então, se ele não disse a data certa, então nós temos aqui uma dúvida. Então, eu vou invocar o princípio do indúbio pro réu e vou chamar para o ano de 2012 a data mais benéfica para o acusado, que é 1º de janeiro. Então, 1º de janeiro, o crime está prescrito, combinando esse princípio do indúbio pro réu. E o juiz. E aí encontrei uma decisão do Supremo nesse sentido, colacionei, e o juiz acatou a prescrição, o Ministério Público sequer recorreu. Olha. Quer dizer, foi uma falha do MP nesse caso não ter Isso. constado e aí foi a favor do réu. Tá Foi a ótimo. Olha favor que do legal, réu. diferente. Né? Esse eu não tinha visto ainda não. Pois é. Às vezes eu gosto de pensar fora da casinha. A minha esposa disse que eu gosto de pensar fora da casinha com as teses. Doutora, e eu sou autor de uma tese, aí depois pode ser motivo de outra entrevista, de, Sim. um, de uma tese, de um flagrante, Ah, essa tese é inédita. Inclusive, eu mandei para o Papo de Criminalista, do Mário de Oliveira Filho, ele postou, e o meu cliente, segundo o delegado, foi pego com droga, com armas, e na audiência de custódia ele foi posto em liberdade. Com base numa tese, perdoe-me, criada. criada por mim, que é a tese do 301 e seguintes do Código de Processo Penal, onde a autoridade policial que conduz o flagrante não pode presidir o APF. E aí a juíza relaxou o flagrante. E com o parecer favorável do Ministério Público. Mas aí é bem mais complexo, já Muito. não é do Aham. tribunal do júri. Depois a gente Aham. pode, se a senhora quiser, porque Ah, é vamos uma sim, tese bastante claro. interessante. Abrir uma live depois no Instagram, qualquer hora, uma noite aí para os nossos alunos entrarem. Eu não sei se a doutora conhece o João Ricardo, um grande advogado criminalista. Já ouvi falar sim. Pronto, ele tem inúmeros seguidores, né? E aqui Aham. no Ceará, no ano de 2019, eu consegui uma decisão, a primeira do Ceará, aonde garante a participação do advogado em todas as fases do inquérito, porque os delegados, eles costumam não deixar o advogado criminalista participar da oitiva das testemunhas, e somente do interrogatório do réu. Então, eu consegui essa decisão inédita e já consegui outra em 2023, obrigando o delegado a aceitar a participação dos advogados aqui na minha cidade, em Grande. Inclusive, inclusive dando o direito do advogado fazer perguntas e levantar quesitos com base no artigo 7º, inciso 21, a linha A do nosso estatuto. Interessante, doutor, porque isso ocorre só na ação penal, né? Isso aí É, é na isso ação é, penal, direito contraditório, ampla defesa. E o isso é senhor do inquérito. conquistou esse espaço aí para todos os advogados criminalistas na sua cidade, inclusive. Inclusive, eu sou membro consultor do Tribunal de Defesa de Prerrogativas da OAB Ceará. Nós estamos estudando uma tese de expandir para o Ceará inteiro, já que aqui na Hum. Granja, na minha cidade, foi dado esse direito aos advogados e o MP, ninguém recorreu, transitou e julgado, então vamos se expandir para todas as delegacias do Ceará. Que Mas aí já é legal. fora do tema aqui do Tribunal do Júri. É, mas é uma situação bem interessante para quem quer advogar na área criminal, né? Aí por que que eu Bom, falei do Mário, do João Ricardo? Porque é.
Ricardo pegou essa minha decisão e botou no curso dele de como atuar em delegacia. Ele pegou o meu estudo e publicou no cursinho dele que ele vende. Ele vende. Sim. Aí eu mandei até uma mensagem para ele, doutor, dê pelo menos créditos, né? O estudo é meu, Sim, a decisão pioneira do Ceará é a primeira, é sim. minha. O senhor não me deu nem os créditos. Eu acho que Puxa. ele fez me bloquear. Sério, doutor, mas ele não colocou mesmo? E nem me respondeu. Caramba! Ô, louco, mas isso daí é. Vamos lá, E vamos eu pro tenho o tribunal vídeo do dele. júri, Aí viu? vamos para o Vamos pro júri, tribunal né? do júri. Vamos. Aí a Doutor, senhora estava perguntando a respeito do outra situação inusitada. Eu acho que era isso. sim. Pois bem, o meu cliente estava sendo acusado, como eu falei, de uma qualificadora da surpresa por ter se escondido atrás do poste, né? Aí o que foi que eu fiz? Eu voltei ao local do crime. Foi até o local. Fui investigar. Doutor, eu faço investigação defensiva. Aí, para os seus alunos e advogados, eu oriento que façam a investigação defensiva. Vão até o local, veja certinho, Exatamente. fotos. Entreviste testemunhas, né? Agora a OAB tem um provimento, eu acho que o nome do provimento é o provimento 189 do Conselho Federal, da OAB, alguma coisa assim. O Aham. provimento não me vem a certeza. Que regula isso, que permite ao advogado fazer essa investigação defensiva. Então, quem gosta mesmo do direito criminal, trabalhar a investigação defensiva é importante. Pois bem, aí voltei ao local dos fatos, e não vi esse poste, doutor. Não tinha o poste. Não tinha o poste. Poderia até ser que a Enel tivesse retirado, por algum motivo, esse poste e colocado em outro lugar, mas não tinha informação dentro dos autos que tinha sido retirado, né? Caramba. Mas também não sei se foi retirado, entende? Eu não sei, né? Aham. Aí, quando foi no plenário, o promotor dizendo: se escondeu de trás do poste para surpreender a vítima e tal. E aí, quando foi na hora da minha defesa, eu digo: negativo. O cliente não se escondeu de trás de poste, coisa nenhuma. E eu posso provar. Eu voltei para o juiz presidente, que, como eu falei, eu sou fã do doutor Guido Bezerra. Não, Aham. é Guido Bezerra, eu acho que é o nome dele. Guido Bezerra. Eu disse, doutor Guido, é o seguinte, em nome do plenitude da defesa, em nome da plenitude da defesa, artigo 5º, direito fundamental, direito irrenunciável, aquela história toda que todos nós que somos do direito já sabemos. Fundamentei o pedido todinho e então a defesa requer que o conselho de sentença saia do tribunal do júri e vá ao local dos fatos para mostrar como não existe esse porte lá. Caramba! E Aí, aí? aí a presidência vou dar oportunidade para a defesa, para a acusação se manifestar sobre esse pedido do advogado. Aí o Ministério Público, não, isso é inviável, não tirar o conselho de sentença de dentro do fórum, temos que acionar a polícia, carros, viaturas. E aí o doutor Guido, eu sou fã dele. Ele disse, em nome da plenitude da defesa, acolho o pedido e os jurados devem ser conduzidos ao local para saber se tem ou não tem esse poste. E foi todo mundo. Menino, foi acionado tudo quanto foi polícia, porque tinha que proteger os jurados, Sim. Incomunicáveis. incomunicáveis, Oficiais de e justiça junto. oficial de justiça junto para narrar, todos os servidores. E aí, diga a senhora o resultado: tinha ou não tinha o poste? Não. Não tinha, meu cliente, a qualificadora foi derrubada. Senhor. E a Porque eles viram vergonha? E dá ele- vergonha, não dá? Assim, de quem alega, né? de quem alega, né? Foi preciso o advogado usar de um recurso da plenitude da defesa para poder provar. Olha, entenda, nós advogados não precisamos provar que os nossos clientes são culpados. A presunção é de inocência e não de É, culpabilidade. Mas em isso. muitos casos, infelizmente,
há uma inversão desse princípio e às vezes você tem que provar que o seu cliente, no caso, é inocente ou que determinado fato não existe, né? E aí a É, qualificadora foi derrubada, né? já era. Já era. Doutor, conta mais uma situação pra gente aí. Eu tô curiosa, é muita coisa diferente, meu Deus do céu. O senhor, além de ser advogado criminalista, ainda vai ao local, joga tudo pro ar, fala agora eu vou cantar, vou fumar. Tô adorando isso. Vou contar mais uma. Tá, mais uma, vamos lá. O meu cliente tinha sido acusado de ter dado 10 facãozadas. Um facão de aproximadamente 14 polegadas. Eu não sei se a doutora tem dimensão, É, o que é. são 14 polegadas, mas lá no júri eu comparei com. Na minha época tinha um desenho animado que era o He-Man, né? Que Sim, ele puxava a espada e gritava: Eu tenho a força, e era mais sim. do Tinha a tamanho daquela. Xirra. A A Xirra. She-Ra, o Corpo, né? O Príncipe Adam. Então, e o facão foi apreendido. O facão foi apreendido, né? E quando chegou lá, a vítima disse que tinha pegue 10 facãozadas, né? Aí o promotor mostrando o facão para os jurados. Olha, tá aqui o tamanho do facão que o acusado acusou golpeou a vítima e tudo. Fez aquela cena toda que alguns promotores fazem. Pois bem, quando chegou da minha vez, o facão lá em cima da mesa. Hum, Aí, Agora eu vou me vestir de He-Man aqui. aí eu peguei o facão e gritei, e eu tenho a força. Ah, Como o He-Man fazia lá muito bom. Aham. nos anos 80, né? E aí. O senhor já fez curso de teatro? Não, Porque advogado criminalista, tribunal do júri tem que ser né? E, preparado. e, e uma dos comentários dos meus vídeos lá, né? Uma das mensagens era assim: mirou no curso de teatro, acertou no curso de direito. Ou alguma coisa parecida, né? Mas enfim. Aí eu perguntei para a vítima: me diga uma coisa. O meu cliente já tinha me confessado que tinha acertado. Ele confessou, ele disse, doutor, não fui eu, não. Aliás, doutor, fui eu, só que eu não agredi com a lâmina. Eu o agredi com a parte cega do facão. Tá, entendi. Com a Uhum. parte cega. Pois bem, aí eu perguntei à vítima que se fazia presente se ele não tinha sido realmente agredido, era com a parte cega, para mostrar para o conselho de sentença que o meu cliente não tinha a intenção de matá-lo, mas apenas de lesioná-lo, porque a Sim, tese era a desclassificação, já sim. que o meu cliente confessou que foi tudo ele, né? Aí ele disse: Não, doutor, foi com a lâmina. Lâmina. Aí eu disse: Pois bem. Aí eu já imaginando isso, a vítima ia dizer. Cheguei no fórum muito cedo, botei uma cadeira de madeira lá atrás, no plenário. Uma cadeira minha, uma cadeira minha. Aham. Todas as poltronas do fórum são estofadas, de ferro, né? Mas como eu cheguei muito cedo e botei lá e entrei com a cadeira, ninguém nem me questionou porque eu tinha botado essa cadeira lá dentro do plenário. Aham. E aí, quando foi na hora, peguei o facão, He-Man? já rimei, depois de gritar, eu tenho a força. E aí passei por trás do conselho de sentença, né? O conselho de sentença estava de frente para o juiz e eu já atrás do conselho de sentença, com o facão na mão, a espada na mão. E aí, e o plenário cheio de gente, porque as pessoas aqui, quando sabem que sou eu que vou lá, eu sempre gosto de inovar, mas sempre fazendo parte da tese, com Sim. respeito. Nada fazer só por fazer. Aham. E aí eu disse, doutor Guido, eu preciso que o senhor autorize o conselho de sentença ficar de costa para a presidência e de frente para a defesa, que eu estou aqui atrás. Aí o juiz presidente, virem-se todos. Pois bem, aí Pirou.
todo o conselho de sentença virou. E o promotor, ninguém sabia o que eu estava fazendo. O promotor ali de atenção, o que é que esse maluco vai fazer dessa vez? Porque, como aqui é a cidade do interior, sempre é o mesmo promotor, né? Em algumas cidades aqui há um rodízio, né? E aí eu disse, lá do fundo da sala, eu perguntei para a vítima que ainda estava lá. Você foi agredido mesmo com a lâmina do facão? Foi? Aí ele respondeu, foi. Aí eu peguei a cadeira que eu já tinha separado. Tinha um estagiário, tinha um estudante de direito sentado nessa cadeira. Eu disse que hoje ele é advogado, doutor Ciro. Eu disse, rapaz, tanta cadeira para tu sentar, tu vai sentar logo na minha que eu trouxe. Que eu tô Sai aqui daí, faz mano. tempo. E aí eu pedi ele para sair. Aí eu disse, olha, ele está dizendo que foi agredido com 10 facão usadas, com esse facão aqui, com esse dito facão aqui, que é a arma do crime que foi apreendido. Veja o que é que acontece nessa cadeira de madeira. Doutora, quando eu disse a primeira faca usada na madeira, foi caco de madeira para tudo quanto é lado. Quando eu terminei a terceira faca usada, não existia mais madeira em lugar nenhum do júri. E aí eu disse para o conselho de sentença, vocês estão vendo? Uma cadeira de madeira não aguentou sequer 3 facão usadas, uma pessoa ia aguentar 3 facão usadas com a lâmina, tá na cara que a vítima tá mentindo. Tá mentindo. E a tese foi aceita, Caramba, doutor. fez uma comparação de uma cadeira Isso. de madeira com o ser humano. Exatamente. Que Foi isso. legal. E a Que tese, legal. e a tese. Inteligente, hein? Inteligente. Agora, doutor, vamos para Balaclava. O que aconteceu? Que foi Pronto. o que viralizou, não foi? Foi. Tudo que a gente contou aqui são coisas que só quem sabe é aqui, quem é da minha cidade, da região, né? Da região. Aham. Mas é muito Agora, inteligente, muito, muito. agora da balaclava, o que foi que aconteceu? Meus clientes, eles foram acusados de um roubo no dia 5/7/2020. E eles foram praticar esse roubo, segundo narrava a acusação, esse era um roubo de umas armas da vítima, né? E eles teriam ido de balaclava. Balaclava. A pessoa chegou até a dizer, uma das testemunhas, que eles estavam só com os olhinhos de fora. Usou essa expressão entre aspas. Aí eu, usando dessa tese da balaclava, eu entrei em plenário para justamente disparar gatilhos mentais de dúvidas no conselho de sentença, porque quando eu entrei de balaclava, eu fui obrigado a me identificar. A juíza, né? Foi a juíza? Eu Isso, preciso ver se é realmente o doutor. Eu exatamente. escutei isso no vídeo. Por mais que ela tivesse a certeza dela que ali era eu, de balaclava, porque eu já tinha conversado com ela antes, ela já tinha me visto com aquela roupa, né? Mas ela precisava se certificar de que realmente quem estava entrando ali em plenário era o advogado. Sim. Então, a partir do momento que foi exigido do advogado se identificar pelo fato do advogado estar só com o olhinho Só lá de de fora? só o zoinho de fora, né? Uma expressão bem coloquial aqui no Ceará, o zoinho de fora. É. E aí já foi disparado um gatilho mental no conselho de sentença. Olha, realmente, penso eu que o conselho de sentença pensou assim, olha, realmente é difícil de se identificar alguém encapuzado. Tudo bem que poderia ser identificado por uma tatuagem e Sim. tudo. Só que eles disseram lá que os acusados não tinham tatuagem. E os meus clientes tinham. Ah, pronto. Meus Já, clientes já tinham, tem aí. Aham. né? Então, com base nisso, eles foram inocentados de 4-0 do, do, Muito bom. do Muito crime de bom. roubo, né? Que E não tinha legal. só essa tese também. Porque tinha outra tese que fazia parte da balaclava. Porque a polícia, segundo ela fez juntar aos autos uma suposta balaclava
que foram usados pelos verdadeiros autores. Porque os Uhum. meus clientes juram para mim de pé junto que não foram eles, que eles estão ali, que eles estão sendo acusados injustamente. Então, a Uhum. outra tese era, ao usar a balaclava, ao falar na balaclava, a gente deixa saliva, a gente deixa suor, a gente deixa fio de cabelo, e tudo isso pode ser usado pela perícia forense para identificar o DNA do verdadeiro autor. É, e não foi feito nada disso. Doutor, e a senhora acredita que eu pedi por N vezes que fosse feita uma comparação de DNA da balaclava juntada aos autos com a saliva, o material genético dos meus clientes, e a perícia disse que não tinha matéria, não tinha gente suficiente para fazer esse exame, e o meu cliente foi levado a júri sem esse exame de DNA. Meu Deus. E É. aí, com certeza, absolvido. Não, do Sim, crime de roubo, eles foram absolvidos, certo? sim. Acontece que 2 dias após o roubo, duas pessoas voltaram lá e executaram o dono dessa arma. E Entendi. aí, e aí a acusação sustentou que as pessoas que voltaram lá para executar eram as mesmas pessoas que tinham ido lá mascaradas. Agora entenda, doutor, veja como é complexo o tribunal do júri. A, Aham. a acusação dizia, ó, no dia 5, os dois acusados foram desarmar a vítima roubando sua arma, porque a arma que ele tinha era clandestina também. A Tá. vítima tinha uma arma clandestina, uma arma de Aham. fogo, né? E 2 dias depois teriam supostamente voltado para executar de cara limpa, de cara limpa. E aí, infelizmente, uma bala perdida atingiu uma criança de 4 anos. Meu Um Deus. tiro na virilha. Aí o que foi que a acusação fez? Pegou a foto da criança, botou lá num telão de 200 polegadas, a criança pelada, doutora, Hum. estirada na pedra do IML, morta de olhos abertos. Puxa. E aquilo dali fez com que os meus clientes fossem condenados com base nessa única imagem, mesmo eu dizendo olha, a gente pediu DNA. Quem, uma pessoa, um homem que engravida uma mulher e tem certeza que aquela criança não é filho dele, jamais iria pedir um DNA. É. Quem bebe, quem ingere bebida alcoólica jamais vai pedir um teste de bafômetro, porque vai acusar. Uhum. E se os meus clientes estão dizendo que não foram eles jamais iriam produzir prova contra ele mesmo, que é É. fornecer material genético para É. fazer a comparação da balaclava que supostamente está nos No autos. caso, esse fato foi para tribunal do júri em decorrência do homicídio mais o roubo? Foi, Aí o porque roubo foi junto, ele foi conexo. o Tribunal do Júri tem um princípio, como a senhora bem sabe, que ele E atrai crimes conexos, estava né? conexo entre aspas, né? Entre aspas, muito embora a defesa pediu o desmembramento, porque foram em Sim, locais diferentes, datas, horários e dia diferentes, mas o magistrado entendeu por bem ser conexo. Mas eu entendo que esse julgamento ele está nulo, inclusive já apresentei recurso fiz a interposição do recurso de apelação, porque a denúncia narrava, ora, aham. os acusados foram 2 dias antes, desarmaram a vítima e voltaram para matar, para matar. E Entendi. se o conselho de sentença disse que não foram eles que foram lá desarmar, e a denúncia narrava que eram os mesmos, e os mesmos voltaram, é incongruente, doutor. Sim, entendo. Né? Uhum. Como é que não foram eles os autores do roubo, e a denúncia diz que eles voltaram para matar, e agora estão dizendo que foram eles? Por causa de uma Então, imagem da é, criança. a criança foi uma imagem apelativa, né? E aí a acusação sequer teve o cuidado de colocar uma bolinha lá em cima da genitália da criança, botou ela Hum, simplesmente exposta nua. que O dó. júri começou 8h30 da manhã da segunda-feira, terminou às 4 horas da manhã do dia seguinte, todo mundo cansado. E todo mundo vai pro hotel, fica oficial de Nada, não teve hotel, não. Foi das 8h30 às 4 horas da manhã do dia direto. Ninguém direto. dormiu. Quem dormiu, 16 horas de júri, direto. Meu Deus. Doutor, a senhora chegou a
a levar um tapa, alguma agressão verbal, assim, que repercutiu, ou o senhor falou algo que de repente o promotor não tenha muito gostado e deu assim um bate-boca assim entre defesa e acusação? Nesse dia da balaclava, Teve? teve. O que foi que aconteceu? Como a senhora sabe, existe a fase do 422 antes do tribunal do júri. Sim. E aí eu disse, olha, em plenário, eu quero usar em plenário a arma, que eu quero apresentar a arma que supostamente foi apreendida para executar. Eu quero usar a balaclava, eu quero que a balaclava seja apreendida, que foi supostamente usada, eu quero que seja exibido aos jurados, né? Aham. E foi me negado isso. Ah, Foi negado isso, né, lá na primeira fase. Lá tá. na primeira, Uhum. né, na primeira fase. E aí eu fiz, no dia do julgamento, constar esse cerceamento de defesa. Entendi. Eu disse, olha, eu quero que conste em ata que na fase do 422 a defesa pediu isso, e foi negado para que não preclua que eu também estou arguindo isso aí. Aham. Aí o promotor querendo tirar minha concentração, onde é que está consignado isso no seu pedido? Aí eu voltei para ele e disse, doutor, tenha pelo menos respeito à defesa, leia o processo, não venha para cá sem conhecer dos autos. E aí começou. Aquele fervor todo. Aquele aquele fervor todo, mas a juíza presidente contornou A a, situação a toda. situação. Aonde eu queria que ter sido agredido de verdade foi no dia da fumaça. Que não foi. E não foi. Né? Doutor, foi muito bom conversar com o senhor. Muitas teses, muitas estratégias. Fico imensamente feliz, honrada. E com certeza aí o senhor está sendo reconhecido com o seu trabalho nacionalmente, até internacionalmente, porque a partir do momento que entra na internet, é para É, todo público e para todo mundo, né? Doutor, olha, a gente vai marcar uma outra entrevista, a gente vai fazer aí uma live direto aí no Instagram para o senhor contar outras situações de outras audiências que não o Tribunal do Júri. Muito legal, gostei muito de ter conversado com o senhor. essa tese que eu, entre aspas, criei, ela é uma tese bastante interessante, né? Que é a fase, que é a tese do 301 em flagrantes, né? Então, eu Dá para estou aqui à conversar sobre isso, hein? disposição, dá para conversar bastante sobre flagrante, atuação em delegacia, né? Porque é um ambiente, Sim, entre aspas, assim, um tanto quanto hostil, porque ali você está num muito. ambiente de autoridades policiais que querem, entre aspas, a todo custo, concluir um inquérito, atropelando alguns princípios, algumas leis, e não é bem assim. Nós temos as nossas prerrogativas como advogado, e eu sou um defensor intransigente, e as nossas prerrogativas eu não negocio. É, Né? tá certo. Então, qualquer hora aí podemos Bom, voltar a falar sobre vamos, atuação vamos sim. em Nossa, inquérito e sobre prerrogativas, porque é um tema bastante interessante. E eu agradeço demais o convite, estou aqui sempre à imagina. disposição. Né? Obrigado Doutor, pelo carinho. o senhor tem muito para contribuir para os nossos advogados criminalistas e nossos alunos futuros criminalistas também. E com certeza vai ser sucesso aí, muito, muito mais. E trata de gravar todas as estratégias a partir de agora e postar para a gente acompanhar, que agora eu fiquei curiosa. Tá certo então, doutora. Então, é sempre um prazer. Basta convidar que a gente alinha um horário que fique bom para a doutora, bom para a gente. E sempre que a gente puder colaborar com alguma coisa, principalmente para aqueles mais novos que, Sim. que, que não têm ainda tanta experiência, estamos aqui. Doutor, só me fala qual que é o Instagram do senhor para o pessoal começar a te seguir. É arroba Saldanha Criminalista. Saldanha Criminalista. Fica aí, gente. Acompanhe Eu, o eu ganhei doutor. alguns seguidores, eu andei ganhando alguns Olha seguidores. aí sim, hein? Muito bom, doutor. Doutor, manda um abraço para toda a sua equipe. Qualquer hora eu entrevisto também a sua filha na ação previdenciária, sua esposa. A gente faz aí um bate-papo bem gostoso,
para que todo mundo possa conhecer aí o escritório do Dr. João Saldanha. Muito bem. Doutor, muito obrigada por tudo, viu? Fiquem todos com Deus. Um Todos ótimo aqui atrás da trabalho. tela do computador, atrás da tela do computador, tem uma plateia aqui Tem uma assistindo a gente. plateia aí, manda um abraço para todo mundo. Fala que o Paraná está atento aí em tudo que o senhor está fazendo no Ceará. E ele Pronto. também. E trata de É, postar bastante coisa para a gente acompanhar, tá bom? tá certo. E sempre que puder, venha visitar o nosso Ceará, que é uma cidade Vamos, bastante acolhedora. vamos, A vamos. gente é um povo bastante caloroso e receptivo. E fique também convidado para vir para o Paraná, conhecer as maravilhas paranaenses. Com certeza, Tá nosso Brasil bom? é lindo. Doutor, foi um Doutor, prazer. Até até uma próxima. mais. Fique com Deus. Um grande abraço. Vá com ele. Até lá.